O capítulo 3 do livro Economia da Inovação Industrial por Freeman e Soet nos remete ao assunto acerca da era da eletricidade e da siderurgia. O texto nos traz que o indivíduo empreendedor e inventor, com certa frequência, depende da parceria com empresários inventivos, perspicazes e com experiência em negócios. Essas inovações envolvem a associação de uma ideia inventiva com um mercado potencial que, com o passar do tempo, as mudanças são as formas como essas associações são feitas, bem como o território em que elas ocorrem. O destaque desse capítulo foi dado ao sistema de inovação dos Estados Unidos, onde os setores de eletricidade e siderurgia ganham destaque e são importantíssimos para que os Estados Unidos ascendesse na posição de liderança tecnológica mundial no século XIX. O espírito científico dos britânicos foi prontamente transferido para os Estados Unidos, que, com os primeiros imigrantes ao chegarem nos Estados Unidos, foram obrigados a aprender na prática as técnicas agrícolas mais adequadas ao novo continente. Desde então, surgiu uma notória pesquisa agrícola com forte apoio público. Os Estados Unidos nunca tiveram qualquer instituição feudal e, por isso, foram favorecidos pela sua abundância de terra. Como dizem os historiadores Abramovitz e David, a abundância de recursos em terras, minerais e florestas, mercado interno grande e homogêneo, facilitando economias de escalas na produção, comercialização e financiamento de indústrias extrativas, processadores e de transformação, são pontos favoráveis às altas taxas de crescimento, uma vez que, no decorrer do século XIX, as técnicas de produção em larga escala, as altas taxas de produção e circulação se tornaram plenamente exploradas e difundidas, onde o aço e a eletricidade tornaram-se os setores líderes no amplo surto de crescimento dos Estados Unidos entre os anos de 1880 e 1913. O aço, apesar de ter sido produzido em pequenas quantidades antes da Revolução Industrial, acarretava muitas despesas e o controle da sua qualidade era muito complicado. Assim, o ferro durante muitos anos foi o mais utilizado. Na primeira metade do século XIX, os Estados Unidos dependiam única e exclusivamente do aço que vinha da Grã-Bretanha, tanto que muitos dos materiais usados para mover a fronteira norte-americana foram fabricados em uma cidade chamada Sheffield, que é hoje uma das mais populosas da Inglaterra. Andrew Carnegie nasceu na Escócia em 1835. Teve uma infância com poucos recursos. Seu pai era um pobre tecelão e sua mãe era extremamente protetora. Emigrou com sua família para os Estados Unidos em busca de melhores condições. Foi um trabalhador que atuou nas estradas de ferros desde os 18 anos. Ganhou experiência em diversos setores, principalmente no administrativo. Durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, montou empresas para a fabricação de trilhos de ferro, locomotivas e pontes de metal. Porém, logo em seguida, após sua visita à Grã-Bretanha, ele se convenceu de que o processo Bessemer de fabricar aço iria revolucionar as indústrias de ferro e do aço. Assim que retornou aos Estados Unidos, fundou uma usina siderúrgica que produzia trilhos de aço. Carnegie e seus subordinados ainda foram os grandes responsáveis pelo maior e melhor estilo de administração de empresas dos Estados Unidos na época, pois com as estradas de ferro tinham que lidar com um vasto volume de operações estatísticas como comunicação, altos investimentos em capitais fixos e intenso desenvolvimento técnico. Assim, Carnegie e sua equipe, com a experiência adquirida ao longo do tempo trabalhado nas estradas de ferro, introduziram um sistema rigoroso de custos estatísticos, pregando uma conduta de preços mais baixos e maiores escalas de produção, aumentando a lucratividade das empresas, controlando os departamentos e supervisores e conferindo principalmente a qualidade e composição das matérias-primas. Especialistas da época ainda destacam que, devido ao desenvolvimento da infraestrutura de transportes e comunicações, ou seja, ferrovias e telégrafos, em meados do século XIX, os Estados Unidos conseguiram tirar proveito de sua ampla dotação de recursos naturais e de seu vasto território para a obtenção de economias de escala, inovações técnicas e organizacionais. Juntamente com a Inglaterra e a Alemanha, os Estados Unidos foram líder na produção em larga escala.
se beneficiando com termos de custos comparativos e contribuindo para o aparecimento de novos produtos, processos e instrumentos no desenvolvimento de novas utilizações do aço. Durante e após a Primeira Guerra Mundial, é possível perceber e destacar o primeiro aparecimento dos fornos elétricos, inventados por Siemens em 1878 e Stevens em 1879, que foram substituindo gradativamente os não elétricos. Sendo assim, os novos aços se mostraram muito superiores aos convencionais. Entre 1903 e 1910, Brearley fez a descoberta da surpreendente resistência à corrosão do aço inoxidável, enquanto testava a adequação de aços com alta cromagem para cano de fuzis. Portanto, é possível interpretar e inferir que a corrida armamentista entre Grã-Bretanha e a Alemanha foi um impulso gigantesco no desenvolvimento das novas ligas de aço e também no desenvolvimento dessas utilidades, principalmente nas aplicações nas indústrias de cutelaria, alimentos e químicas, visto que, após a Guerra Civil dos Estados Unidos, o aço já tinha passado a responder por 98% do metal usado na lata, e possivelmente podíamos perceber que durante a guerra as famílias e o exército usavam muito e consumiam muita comida com esse material. É importante também destacar que a construção de grandes edifícios e o desenvolvimento da engenharia pesada e das indústrias elétricas foi impulsionado com esse material. O início da era dos arranha-céus se deu pela possibilidade de reestruturação e fortificação na construção de novos edifícios. Portanto, apesar de negligenciadas por Schumpeter, os processos de fabricação e uso do aço, o texto nos traz e conclui e acha justo que o terceiro ciclo de Kondratiev seja considerado a Era do Aço, apesar de Schumpeter associar ao segundo ciclo de Kondratiev, onde ele associa as estradas de ferro, o aço e a energia a vapor. O grande físico e químico britânico Michael Faraday, que estabeleceu o princípio do motor elétrico em 1820 e a indução eletromagnética em 1831, contribuiu para a transformação da indústria e possibilitou a produção de motores elétricos experimentais já a partir de 1840. Esses eventos, somados com a invenção da bateria, possibilitou, através de laboratórios científicos, desenvolver ainda mais a eletricidade e suas aplicações. Veremos que o economista Kondratiev relacionou em sua teoria das ondas longas os processos de evolução industrial e metatecnológica. A primeira onda, destacada por Kondratiev entre as décadas de 1770 e 1840, englobou a Revolução Industrial e o crescimento induzido das indústrias têxteis de fundição e metalurgia de ferro, energia hidráulica e a indústria de cerâmica. Destaca-se a utilização de máquinas a vapor e algumas limitações vinculadas à escala e ao controle de processos. Os líderes tecnológicos desse período são a Grã-Bretanha, a França e a Bélgica, e há também o fomento à ciência através das academias nacionais e o desenvolvimento de sociedades de engenharia, reformando o sistema de patentes e a transferência de conhecimentos tecnológicos através de migração de trabalhadores qualificados. Na segunda onda, entre as décadas de 1840 e 1890, período de Grande Depressão, os navios a vapor, carvão, o aço e a eletricidade vão ganhando espaço, mas com algumas limitações de energia hidráulica no sentido de localização e de escala de produção. Países que alcançam os líderes tecnológicos da primeira onda são os Estados Unidos e a Alemanha. Desenvolve-se mais rápido o ensino profissional e treinamento de engenheiros qualificados também em outros países da Europa. Na terceira onda, período que passa pela crise de 1929, a engenharia elétrica e a maquinaria elétrica pesada tomam forma e dão início à era do aço. Tanto armamentos pesados como navios de aço se destacam nesse momento. A indústria química também se desenvolve junto à ascensão de automóveis, aviões e tecnologias de sistema de comunicações como as rádios, e também o desenvolvimento do setor petrolífero. Surge nesse momento firmas gigantes, cartéis, monopólios e oligopólios, e a ascensão de pesquisa e desenvolvimento são estabelecidas nas indústrias químicas e eletrotécnicas da Alemanha e dos Estados Unidos. A quarta onda é marcada pelo crescimento e pelo pleno emprego keynesiano, até 1990, e pela crise de ajustamento estrutural.
a produção em massa fordista cresce e ainda mais a indústria de automóveis. Inicia-se a produção de armamento pesado para a guerra motorizada. Outros setores que crescem rapidamente são computadores, radares, indústria farmacêutica e a indústria de armas e mísseis. Cresce também a lista de países que são líderes tecnológicos desse período, e o Japão, Canadá e Austrália passam a fazer parte. Outros países da América Latina, incluindo o Brasil, iniciam seus processos de industrialização e o crescimento do Estado na pesquisa e desenvolvimento militar através de contratos e laboratórios nacionais ganham escala. Por fim, na quinta onda, considerada apenas a partir dos anos de 1990, Kondratiev traz a informática e a tecnologia das comunicações. Desenvolvimento de softwares, fibra ótica, sistemas de produção, bancos de dados, redes de comunicação digital, satélites e etc. E há maior atenção ao planejamento de investimentos à produção just in time. A participação da eletricidade na indústria, bem como seu processo de eletrificação, ou seja, o processo de construção de infraestrutura para a condução elétrica, cresceu rapidamente a partir de 1885, saindo de 0% para 90% de utilização em 1915. No início do século XX, embora seu crescimento tenha sido expressivo, não representou naquele momento um substituto direto para as máquinas a vapor e a gasolina, devido à existência ainda da impraticabilidade do transporte da energia. Ao final, sabemos que os motores elétricos passaram a ser produzidos aos milhões e todas as residências passaram a consumir bens de consumos duráveis, principalmente no ciclo da quarta onda. Mas o mais importante nesse processo de eletrificação foram as aplicações da eletricidade na indústria metalúrgica e na indústria química, criando uma interdependência entre esses setores. A eletrólise do cobre, por exemplo, se iniciou em uma pequena escala no sul do país de Gales e foi fundamentalmente importante para o crescimento da indústria elétrica. Devido à sua alta condutividade elétrica e por ser transformado facilmente em fio, o cobre se tornou um material de grande demanda para aplicações elétricas. Sendo somente o cobre de alta condutividade adequado para tais fins, se torna interdependente essa rede de inovações que ligam a indústria metalúrgica, a indústria química e a eletricidade. Vale ressaltar também a existência de um ciclo na indústria do alumínio, que dependeu da eletricidade para se desenvolver desde o início. A eletrólise do cloro, ou seja, a passagem de corrente elétrica da água com sal, resultando no cloro, desenvolvida em 1888, transformou também a indústria química pesada, levando o cloro a muitas novas aplicações. No início dos anos de 1880, todas as condições contribuíram para o avanço no investimento do aço, objetivando principalmente baixo custo e investimento em energia elétrica. E a ideia de que a eletricidade deveria ser gerada e transmitida a todos os consumidores, seja residenciais ou industriais, por se tratar justamente de uma mercadoria de utilidade pública, foi cada vez mais ganhando espaço. Desenvolve-se, então, uma nova estrutura reguladora com novos padrões de investimentos públicos e privados. E Max Weber identificou esse movimento como um novo modelo de administração. Iniciou-se grandes debates políticos sobre essa nova fase de infraestrutura que permitiu à indústria eletrotécnica fomentar projetos de máquinas, localização de fábricas e escala das empresas. E, inclusive, representar 40% do crescimento da produção industrial antes da Primeira Guerra Mundial. De outro modo, podemos afirmar que o aço, de baixo custo, e a energia elétrica trouxeram combinados a transformação de todo um sistema produtivo e de toda a estrutura socioeconômica que abasteceu o sistema produtivo da terceira onda. No decorrer desse tópico, o autor vai colocar um foco nas mudanças organizacionais, na filosofia de administração das firmas e na composição da estrutura delas. Basicamente, ele aponta que quando a gente analisa as operações de larga escala das empresas líderes, o sucesso que elas conseguiram alcançar veio na medida em que as inovações administrativas e as inovações organizacionais começaram a acompanhar de forma conjunta as inovações técnicas. Nesse sentido, o autor também levantou um caso que pôde ser visto esses fatores, que foi a possibilidade que as empresas começaram a ter de controlar distâncias das suas fábricas, as produções e a entrega de materiais e dos maquinários. Tudo isso em decorrência do advento de alguns meios de comunicação,
como o telefone e os telégrafos elétricos que o autor também cita. Posteriormente, ele coloca algumas empresas grandes, como a General Electric, a Siemens, e diz que uma parte bem importante para o sucesso no crescimento delas foram as fusões e aquisições com participação de interesses financeiros e também grandes volumes de capital. Aí, para conseguir desenvolver os sistemas de redes de geração e distribuição de energia, o autor destaca a tendência que existiu, de convergir os interesses industriais e os interesses financeiros nessas grandes empresas. Bom, outro agente que também acabou sendo bem presente no desenvolvimento delas foi o mercado financeiro, que acabou participando como agente financiador de tudo isso. Essas conexões entre o cenário financeiro e o cenário industrial também vieram a levar a um outro ponto que o autor cita, que foi uma tendência à cartelização de várias indústrias, basicamente por causa de uma grande quantidade de acordos internacionais, de patentes que as empresas dominantes faziam, e também por causa de algumas políticas de compras monopolísticas. A rigor de ilustrar isso, o autor fala na divisão sistemática que aconteceu no mercado internacional, entre a GE norte-americana e a EG alemã. E ele fala também que isso acabou levando a um aumento da concentração na indústria de equipamentos elétricos. Mais para frente, o autor cita que o estabelecimento das redes mundiais de transporte e telecomunicação foi um fator ímpar para impulsionar a escalabilidade da atuação global das firmas. Ele fala isso tanto em termos de exportação, quanto também como de uma integração vertical com os fornecedores e com o controle de algumas instalações industriais. No decorrer do século XX, as indústrias norte-americanas foram internalizando funções que antes eram externas às pequenas empresas. Esse ponto foi o que fez com que o estabelecimento das redes de marketing, redes de pesquisa, tomassem proporções muito grandes, que hoje em dia a gente já conhece muito bem. Outro ponto importante que o autor cita foi a qualificação da força de trabalho dos escalões administrativos, isso tendo em vista as vantagens cumulativas que foram incorporadas no processo. E, por fim, fica claro que a eletrificação foi acelerando cada vez mais a tendência para a concentração, como diz o autor. E essas mudanças estruturais e o desenvolvimento interno da profissão administrativa estimulou o aumento da classe de administradores profissionais nos Estados Unidos.